A teologia histórica. Você identificou aí, vamos lá, né? A teologia histórica, ela, como um ramo da investigação teológica, o que é que ela visa? O que é que se propõe a teologia histórica? A teologia histórica visa explorar o desenvolvimento das doutrinas cristãs e identificar os fatores que influenciaram a sua formulação. A teologia histórica tem vínculos diretos e estreitos com a história da igreja e da teologia sistemática, apesar de ser distintas, né? A teologia histórica, a história da igreja e a teologia sistemática são distintas, mas estão envolvidas muito provavelmente no mesmo processo. Então, o que visa a teologia histórica? Visa explorar a composição das doutrinas bíblicas, o desenvolvimento da composição das doutrinas bíblicas. Ela quer identificar os fatores que contribuíram para a formulação dessa doutrina. Por isso que a teologia histórica, ela tem um enlace estreito com a história da igreja. Por quê? Porque só é possível saber as doutrinas da igreja a partir dessa busca histórica. Como foi que ela se desenvolveu? A partir da pessoa de Jesus, passando pelas pessoas, passando pelos apóstolos, passando pelos discípulos dos apóstolos, passando pelos pais da igreja, passando pelos reformadores, chegando até nós. A teologia histórica, ela busca como se desenvolveram essas doutrinas bíblicas do cristianismo. E depois que identifica o desenvolvimento dessas doutrinas, procura saber o que influenciou tais doutrinas. Porque as doutrinas foram elaboradas e constituídas daquela forma. É isso que busca a teologia histórica. O próprio nome já diz. Ela faz uma viagem ao passado, descobre o desenvolvimento dessas doutrinas, procura ver como foi que elas desenvolveram, busca as razões pelas quais elas se desenvolveram daquela forma, busca as influências que formularam tal doutrina, e aí expõe. Essa é a teologia histórica. Por que no século III depois de Cristo a igreja cristã acreditava nisso? Quais foram os fatores que contribuíram para que a igreja cristã do terceiro século acreditasse nesses fatores? A teologia histórica vai fazer esse apurado, vai investigar, vai saber por que as doutrinas desenvolveram-se daquela forma. Existem aqui algumas razões pelas quais é importante essa relação de história da igreja com a história da teologia. Descobrir as razões pelas quais as pessoas creram
como creram e por que creram naquela época, vai também nos apontar por que alguns anos depois as pessoas passaram a crer, ou os pais da igreja passaram a crer de uma forma diferente, ou os líderes da igreja, ou os pensadores da igreja, ou os reformadores divergiram de certo ponto de vista. Aponta um pouco para o futuro. Quando você investiga, você aponta um pouco para o futuro. Por que certas doutrinas e certos pensamentos doutrinários movem a nossa vida nesse sentido, né? Quais são as influências? Por isso que é importante essa relação de história da igreja e história da teologia. A teologia histórica, ela tem um papel pedagógico. É difícil nós pensarmos teologia hoje sem estudarmos como foi a teologia ontem. É complicado nós estudarmos teologia no presente sem saber como ela se desenvolveu no passado. É preciso dar essa olhada para trás e ver como é que as coisas se desenvolveram. E ver as perguntas que eram feitas, as perguntas teológicas que eram feitas no passado e como elas foram respondidas. Por isso que tem essa função pedagógica, porque ela nos ensina. Ela nos ensina como se desenvolveu, como foi formulada, quais eram as perguntas que eram feitas e quais foram as respostas dadas naquela época. Ok? É mais ou menos isso a teologia histórica. Nós estamos apenas dando uma visão bem simples, sintetizada do assunto. Vamos agora para a próxima área da teologia. A próxima área específica da teologia é a teologia prática. E o que é a teologia prática? A teologia prática, ela é a encarnação dos ensinos teológicos. É tirar do papel, dos círculos discursivos e dar forma a isso, dar carne a isso, dar sangue a esses discursos. Essa é a teologia prática. É a encarnação dos ensinos teológicos. É a tatuagem no corpo e na vida cotidiana daquilo que você aprende teologicamente falando. É dar essa teologia do discurso pés, pernas, boca, olhos. É dar forma. É fazer com que ela aconteça no cotidiano. Você tira do papel e coloca na existência, na prática. Ela acontece através da oração, ela acontece através da pregação, ela acontece através da evangelização e ela acontece através das missões. Por isso, é uma teologia prática. Ela sai da estagnação reflexiva para a prática. Ela deixa de ser apenas uma ortodoxia para se tornar uma ortopraxia. Você sai do ensino e vai para a prática. Você sai do molde, do projeto, da ideia e vai para a prática, vai para a pregação, você vai para a evangelização, você vai para missões, você vai para o grupo de estudos, você vai para a reflexão.
transmitindo a outras pessoas. A teologia prática é a constatação que as outras teologias ou ramos da teologia deram certo e funcionam na vida cotidiana. Toda essa reflexão sobre a teologia, ela vai ter uma constatação positiva se ela se tornar em prática. Uma vez em que teologia é debruçar-se sobre essa revelação divina, esse debruçar-se sobre a revelação divina não pode ficar só apenas no campo da meditação e da reflexão. Esse debruçar-se sobre a revelação divina tem que impactar a minha vida e impactar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Tem que ir para a prática. Isso é teologia prática. Deu para captar? É a encarnação dos ensinos teológicos, é exercida através da pregação e da evangelização, e é a constatação que toda essa reflexão teológica em cima dos assuntos valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque você está colocando na prática. Bom, passamos agora para a teologia filosófica. Estamos aqui passando de uma forma simples para que vocês elaborem as suas questões, as suas dúvidas e enviem para o nosso grupo as perguntas. Quando nós estamos juntos em sala de aula, a gente interage, há aquele intervalo, há aquelas questões, há as perguntas, há as dúvidas. Então, como nós estamos aqui de forma virtual, você pode pegar essas perguntas, essas questões que você tem, que eu sei que vai gerar em você, coloca lá no nosso grupo do CITIMP e nós vamos respondê-las. Teologia filosófica. O que é a teologia filosófica? Bem, a teologia filosófica é uma disciplina intelectual, ela é independente, trata de várias questões que, de certa forma, intrigam, digamos assim, né? Intrigam a humanidade desde os primórdios. Deus existe? Se existe, como Ele é? Por que estamos aqui? A teologia filosófica, ela investiga os princípios incomuns entre a fé e outras atividades intelectuais. É isso que faz a teologia filosófica. Ela investiga, ela é uma filosofia, é uma teologia mais crítica, né, dos assuntos, digamos assim, relacionados à fé. Isso é teologia filosófica. Bom, e nós temos a teologia sistemática, que o que ela faz? Apresenta de forma coerente e ordenada as verdades a respeito de Deus e de suas relações com o homem e com o mundo. Essa verdade deriva de dados da revelação, e a revelação abrange todos aqueles meios pelos quais Deus torna-se conhecido e faz sua vontade conhecida de nós, os homens. Vou repetir. A teologia sistemática apresenta de maneira coerente, ordenada, as verdades a respeito de Deus e de suas relações com o homem e com o mundo. Essa verdade deriva dos dados da revelação. E a revelação abrange todos aqueles meios pelos quais Deus torna-se conhecido e faz a sua vontade conhecida de nós. Se você pegar no seu livro, você vai ver aí
os principais tópicos da teologia sistemática. Na teologia sistemática você vai estudar bibliologia, que é o nosso próximo assunto. Você vai estudar teologia ou teontologia. Você vai estudar cristologia. Você vai estudar pneumatologia, angelologia, antropologia, amartiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Esses são tópicos, são pontos da teologia sistemática. De uma forma simples e objetiva, a teologia sistemática é ordenar os assuntos bíblicos de forma separados e se debruçar sobre eles, descobrindo a relação deles com Deus e de Deus com o mundo, né? E por último, podemos falar aqui um pouco sobre a teologia mística ou teologia espiritual. A teologia mística é uma teologia transcendental. A verdade é que o ser humano, como um mistério, ele acaba se voltando para o mistério. O mistério que é o ser humano é orientado para o mistério que é o ser divino. A teologia mística perpassa todas as outras formas de teologia, pois ela introduz o ser humano em uma dimensão mais próxima ou mais aproximada do ser divino. Ela sai da forma, ela sai dos padrões, ela peregrina em direção fora dele. A gente pode ter um exemplo de teologia mística em alguns místicos que nós conhecemos, como São João da Cruz, como Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval vai dizer o seguinte, a respeito dessa busca transcendental. Ele diz que nós só progredimos plenamente em Deus quando profundamente nos afastamos de nós mesmos. Bernardo de Claraval. Ele diz o seguinte: aquele que nada possui em si daquilo que Deus é por essência, é incapaz de conhecer a Deus. Aquele que nada possui em si daquilo que Deus é por essência, é incapaz de conhecer a Deus. Isso é teologia mística. Ela perpassa todas as outras áreas da teologia. Ela não é orientada por uma técnica, não é orientada por uma ordenação. Ela é a vida que há em você em busca do ser divino, em busca do divino. Essa é a teologia mística. Vale muito a pena estudar a teologia mística, essa teologia transcendental. É aquela teologia que sai das formas, sai dos papéis, sai dos discursos, sai de si mesmo. Você se oferece a si mesmo, a Deus, e embarca nessa viagem, nessa jornada. A teologia mística, ela não é feita com a razão, ela é feita com a alma, ela é feita com a fé, ela é feita com esse desejo enorme de quebrar as barreiras do tempo, de perpassar as barreiras do tempo,
de voar nas asas do Espírito até o Senhor. Essa é a teologia mística. Tá bom? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos tratar de introdução bíblica. As dúvidas e as perguntas que vocês tiverem a respeito do que nós falamos hoje de uma maneira bem sucinta, nós aguardamos no grupo do CETIM. Deus abençoe a todos. Até mais.